Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Sandro. Venho aqui hoje para a gente dar continuidade ao nosso programa de aulas em relação à eletrostática, tá? Hoje vamos falar sobre eletrização por indução, quer dizer, como corpos podem ser eletrizados a partir de não haver um contato desse corpo com um segundo corpo, apenas por indução, tá? É um processo um pouquinho mais complexo, mas entendendo bem os processos, as etapas desse processo como um todo, vamos dizer assim, fica tranquilo de ver que não é tão absurdo assim, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu tenho, a princípio, um corpo neutro. Lembrando que corpo neutro é aquele corpo que tem quantidades iguais de prótons e elétrons, não é verdade? O nêutron não tem carga, não é verdade? Já vimos isso. Cargas elétricas estão nos prótons e nos elétrons. Os prótons condensados no núcleo juntamente com os nêutrons, né? E na eletrosfera, os elétrons, com carga negativa, os prótons com cargas positivas. Tudo bem? Nós já vimos isso em aulas anteriores, tá? Então, esse corpo dito chamado neutro é aquele corpo que não tem excesso nem de carga positiva, nem de carga negativa, ou seja, nem excesso de elétrons, nem excesso de prótons. Lembrando também que o fato de ter excesso de elétrons é porque, de fato, esse corpo recebeu elétrons. O fato dele ter excesso de prótons não quer dizer que ele recebeu prótons. Não há deslocamento de prótons, nem ganho e nem perda de prótons. Tá? O que tem é ganho ou perda de elétrons. Se um corpo eletrizado, um corpo condutor está eletrizado com carga positiva, é porque ele perdeu elétrons, ficando com excesso de prótons. Ok? Então aqui, quantidades iguais de prótons e de elétrons. Tá? Perto desse cara aqui seria uma segunda etapa, um segundo momento, eu chego bem próximo dele com um corpo carregado aqui, um corpo eletrizado. Nesse caso aqui eu escolhi a carga positiva, poderia ser negativa, sem nenhum problema. Tá? Ao chegar bem próximo desse corpo, que a princípio estava neutro, bem próximo, a ponto de gerar nele uma indução eletrostática, o que vem a ser isso? O fato desse corpo aqui ser positivo faz com que os elétrons livres que estão nesse corpo condutor, nós também já vimos isso, ao longo desse corpo, na superfície desse corpo condutor, eles serão atraídos por esse corpo daqui. No caso, ele sendo positivo, vão atrair esses elétrons livres para essa borda da direita. Ou seja, esse cara aqui está chegando bem próximo dele por essa borda aqui da direita, então haverá uma atração eletrostática, carga de sinais contrários, nos princípios da ótica, da eletrostática, na verdade, que carga de sinais contrários sofrerão atração, carga de sinais iguais, repulsão. No caso aqui, ele é positivo, atrai para essa borda daqui, da borda, no caso, da direita, cargas elétricas negativas, os elétrons livres. Como houve um migrar de elétrons da borda da esquerda para essa borda da direita, houve uma sobra de cargas positivas ali. Então, por favor, não houve um deslocamento de carga positiva para a esquerda e um de carga negativa para a direita. Não é isso. Houve sim um deslocamento de carga negativa para a direita, sobrando na borda da esquerda cargas positivas. Tudo bem? Lembrando que não há deslocamento de prótons. Tá? Bom, então, na verdade, eu coloquei aqui de maneira proposital o seguinte. Essa borda daqui, eu coloquei apenas para representar, para simbolizar, 4 elétrons, tá? 4. Consequentemente, se vieram 4 elétrons para cá, ficaram 4 prótons do lado de lá. Tudo bem? O que eu quero dizer com isso? Eu quero falar o seguinte, se eu digo que essa carga aqui é uma carga menos Q, aqui eu tenho uma carga mais Q. Porque a quantidade que veio para cá foi a que sobrou aqui. Tudo bem? Por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, eu quero dizer o seguinte, aparentemente parece que esse corpo aqui ele está eletrizado, mas ele não está, na verdade. Ele continua sendo um corpo neutro. Porque se eu pegar e somar essas cargas para aqui, eu vou ter zero. Mas qual é a diferença, então, da situação do corpo nesse estágio aqui para esse estágio daqui? O corpo ali, ele está polarizado. Ele tem um polo, no caso aqui, um polo positivo, no caso da esquerda, na direita um polo negativo. Mas o somatório de cargas, de valores numéricos de carga, vai dar zero também. Tá? Então ele continua sendo neutro. Neutro numa situação polarizada. Tudo bem? Essa carga aqui, somar com essa aqui, vai dar zero. Tá? Bom, o que eu fiz agora? Nessa situação que está aqui, eu fiz uma ligação até famosa no contexto eletrostático, chamada ligação terra. É aquela mesma ligação que os aparelhos eletroeletrônicos têm. Você tem um chuveiro elétrico, tem um fio terra, você tem uma geladeira que tem aquele fiozinho verde que você bota, muitas vezes, na separação entre os azulejos, os ladrilhos, você bota ali com um prego e você bota ali esse fiozinho terra para poder ter uma descarga. Alguns
ligações mais modernas já tem esse fio terra embutido, aquele terceiro pino, enfim. A Terra tem a seguinte propriedade: se ela enxerga que o corpo está eletrizado, ela quer sempre neutralizar esse corpo. De que forma? Se eu pego um corpo positivo e eu jogo na Terra, ou eu faço uma ligação dele na Terra, como isso aqui, que eu liguei a Terra a esse corpo aqui, a Terra identifica, no caso, se eu falar que ele é positivo, ela identifica esse corpo como um corpo positivo, que tem excesso de cargas elétricas positivas, e ela joga para ele justamente essa quantidade a mais de prótons, ela joga de elétrons para poder neutralizar. Vamos supor que tenha 9 prótons, simbolicamente, 9 prótons a mais que elétrons. A Terra joga 9 elétrons e neutraliza esse corpo. Em contrapartida, se esse corpo aqui tem 9 elétrons, está carregado negativamente, 9 elétrons, eu faço uma ligação Terra, a Terra vê esse corpo como um corpo negativo, com excesso de 9 elétrons, e puxa para ela esses 9 elétrons e excesso neutraliza esse corpo. Ok? Então a intenção da Terra sempre é neutralizar o corpo. Tudo bem? Fiz essa ligação Terra aqui. Eu botei essa borda da esquerda, a borda mais afastada do corpo, tá? Liguei a Terra. Essa borda aqui, ela tem um sinal positivo. Ué, mas se for o corpo estava neutro ainda, o corpo está neutro. Mas essa borda daqui é positiva, essa borda de cá é negativa. As bordas estão eletrizadas? Sim. O corpo como um todo, neutro. Tudo bem? Então, na verdade, a Terra olha para esse corpo como se ele fosse um corpo positivo. Porque eu fiz a ligação Terra aqui na borda que está com carga positiva. O que a Terra faz? Nesse caso aqui, mais uma vez, de maneira simbólica, coloquei 4 prótons aqui, a Terra lança para esse corpo 4 elétrons para neutralizar. E acontece isso aqui, ó. A Terra vai neutralizar essa borda, achando que está neutralizando o corpo como um todo, na verdade ela neutraliza somente a borda. Então a borda fica neutra. A Terra neutralizou a borda. Nós meio que ludibriamos a Terra, tá? Então a Terra, achando que neutralizou o corpo, na verdade neutralizou a borda. A borda ficou neutra, tá? Mantive o corpo aqui. E esses elétrons permanecem aqui, quem faz esses elétrons estarem aqui é esse corpo aqui. A presença desse corpo faz com que haja uma concentração de elétrons aqui. Tudo bem? O que eu fiz agora? A próxima etapa, o próximo estágio seria tirar a ligação Terra. Não mudou nada. O que eu fiz agora? Eu peguei esse corpo aqui e afastei esse corpo. E esse corpo, normalmente, o corpo que ficou, que a princípio era um corpo neutro, ele ficou com excesso de carga negativa e ficou eletrizado negativamente. Ou seja, eu consegui eletrizar um corpo, a princípio neutro, sem haver contato, nem por atrito, nem por contato. Tá? Quer dizer, não houve nenhum tipo de contato do corpo com outro corpo. Tá? Eu consegui eletrizá-lo. Tá? O fato é o seguinte, mas vamos supor que eu tivesse colocado aqui não um corpo carregado positivamente, sim um corpo carregado negativamente. Qual seria a diferença? É simples. Se aqui a carga, ao invés de ser positiva, excesso de carga positiva, um corpo eletrizado positivamente fosse negativamente, aqui seria menos, na verdade. Os elétrons que estão nessa borda da direita migrariam por repulsão eletrostática para a borda da esquerda e sobraria aqui carga positiva. Seria apenas o contrário. Tudo bem? O processo em si seria o mesmo, apenas o sinal no final seria o contrário, que seria positivo. Tá bom? O fato é o seguinte, no final, o corpo neutro vai ficar eletrizado com uma carga de sinal contrária do corpo que gerou essa indução. Esse aqui é o corpo chamado corpo indutor. Ele induz a esse corpo ficar induzido. Esse é o corpo induzido. O corpo indutor, o que faz a indução, e o corpo induzido que sofre essa indução. Tudo bem? De maneira prática, isso aqui tem uma aplicabilidade bem grande no nosso dia a dia, tá? Em outros exercícios a gente vai ver sobre isso. Agora eu queria apenas fazer um resumo do que vem a ser, na verdade, indução eletrostática. Vamos ali para outro quadro, rapidinho, para a gente poder ver, depois de entender o processo como um todo, o que vem a ser realmente uma definição clássica do que vem a ser indução eletrostática, ok? Vamos lá, então. Bem, eu botei aqui a definição clássica do que vem a ser indução eletrostática. Denomina-se indução ou influência eletrostática, tá? O fenômeno que consiste na separação ou redistribuição de cargas de um corpo provocada por um campo elétrico criado por outras cargas existentes em outro corpo. Quer dizer, a princípio eu tinha um corpo neutro, cheguei próximo dele, próximo o suficiente para induzir esse cara a ficar polarizado, esse cara que gera campo elétrico, tá? E depois a gente vai ver isso com mais calma, mas enfim, ele gera um campo aqui que vai fazer com que aconteça essa indução eletrostática. Então, esse corpo, um segundo corpo, tá? Que vai gerar nesse corpo induzido esse processo de separação e redistribuição das cargas ao longo da sua superfície, que é um corpo condutor. Tudo bem até aí? Bem, olha só uma aplicação bem interessante
desse conceito de indução eletrostática. Imagine que eu tenho aqui um pêndulo, aliás, pêndulo eletrostático, tá? Um pêndulo aqui formado por um fio condutor totalmente isolante, não passa a corrente elétrica por ele de forma alguma, preso numa base também isolante, tudo bem? E esse corpo aqui é um corpo condutor que a princípio está neutro, tá? Cheguei próximo dele com um corpo agora negativo para ficar de maneira contrária ao que a gente fez no início, para eletrizar corpos, né? Eu botei a carga lá positivo, vou botar aqui negativo, ver que o princípio é o mesmo, só muda mesmo o aspecto da indução, carga positiva com negativa, enfim. Então eu botei um corpo aqui negativo. Ele está afastado, mas próximo o suficiente para gerar nesse corpo neutro uma indução. Lembrando que esse corpo aqui, mesmo que ele sofra indução e fique polarizado, ele se mantém neutro, ele não perdeu carga elétrica negativa, não ganhou nem perdeu elétrons, ele continua neutro, ele está polarizado, né? Esse corpo aqui é negativo, faz com que esses elétrons da borda da direita migrem para a borda da esquerda por repulsão eletrostática, carga de sinais iguais se repele, sobram cargas positivas aqui, tudo bem? O fato é, essa borda daqui é uma borda positiva, da direita, a que está mais próxima desse corpo indutor, que no caso aqui é negativo. A borda da esquerda é uma borda negativa, quer dizer, as bordas estão eletrizadas, lembrando isso. O corpo como um todo está neutro. Se eu somar isso com isso, dá 0, 0, 0, o corpo está neutro. Tá? Essa borda sofre uma atração, carga de sinais contrários se atrai. Essa borda sofre uma repulsão, carga de sinais iguais se repele. Mas há uma diferença na intensidade dessas duas forças, que vem em função da distância. Porque, na verdade, a carga dessa borda aqui, como eu falei há um tempinho atrás, se eu chamo aqui de carga mais Q, a borda daqui tem carga menos Q. Então, numericamente, as cargas em módulos são iguais, tá? Sinais contrários. A carga desse corpo aqui é a mesma na interação com essa borda e com essa borda daqui, ok? O diferencial está na distância. Imagina o seguinte, você tem um ímã e tem um pedacinho de ferro, tá? À medida que eu vou chegando próximo do pedaço de ferro com esse ímã, a intensidade da força magnética gerada pelo campo magnético desse ímã vai aumentando, até certo ponto que o ímã consegue atrair, puxar esse pezinho, né, esse corpo que tem um certo peso, para ele. O que acontece? Ele não conseguiu aqui por quê? Porque, na verdade, quanto mais distante, menos intensa é essa força magnética gerada pelo campo magnético do ímã. Quanto mais próximo, mais intensa é o campo, mais intensa vai ser a força. Aqui é a mesma coisa, tá? Vamos falar sobre isso com mais calma em aulas posteriores. Vou falar sobre força eletrostática. Mas, por mero bom senso, dá para chegar nessa conclusão, ok? Quanto mais próximo as cargas estiverem, mais intensa é a interação entre elas. No caso, a interação aqui é de atração, tá? Quanto mais afastada, menos intensa é essa interação, que no caso aqui é uma interação de repulsão. Então, na verdade, a força de atração, botei até um vetor bem maior aqui em relação a esse, é maior que a força de repulsão. Então, na verdade, vai haverá uma resultante aqui que pende para onde? Para a direita, que faz com que esse pêndulo aqui faça um leve movimento para a direita, ou seja, eu estou dizendo em outras palavras que esse pêndulo aqui, quer dizer, o corpo que forma esse pêndulo aqui, que é um corpo neutro, corpo condutor, ele pode ser atraído por outro corpo, mesmo ele sendo neutro. Porque a gente sabe que cargas de sinais iguais vão se repelir, sinais contrários vão se atrair. Mas se eu tenho, por exemplo, numa questão qualquer, dois corpos condutores A e B, o A é positivo. A e B são atraídos, atraem-se mutuamente. O que eu posso falar sobre a carga de B? Tem duas hipóteses. O B pode estar carregado com o sinal contrário, ele pode ser negativo, se eu falei que o A é positivo, ele pode ser negativo, ou uma atração, ele pode ser neutro. Então, o corpo neutro pode ser atraído? Sim, eu estou provando isso aqui, o corpo neutro pode ser atraído. Foi o que eu concluí aqui, ó. Como a força de atração é maior que a força de repulsão, que essa força daqui é maior que essa força roxa, o lilás, é maior que a força vermelha, ele fica levemente desviado para cá. O corpo neutro é atraído pelo corpo eletrizado, que no caso é um corpo negativo. Tá ok? Logo, qualquer corpo neutro pode ser atraído por um corpo eletrizado. Isso sempre pode acontecer. Tudo bem? E, na verdade, isso daqui é chamado de, na verdade, um eletroscópio. É um dos tipos de eletroscópio. O que é o eletroscópio? Ele consegue ver se o corpo que chegou próximo dele está carregado ou não. Vamos supor, aqui eu botei uma seção esquemática, botei que é menos, mas chega um corpo aqui, eu não sei se ele é positivo ou negativo. Houve uma atração. Eu sei dizer que esse cara aqui está eletrizado. Agora, com a carga, eu não sei. O eletroscópio ele fala para você que o corpo está eletrizado. Porque se esse cara aqui não tivesse eletrizado, tivesse neutro, ele ficaria inerte, ficaria paradinho aqui, sem, porque não haveria essa interação, vamos dizer assim. Houve a interação porque esse cara está eletrizado, excesso de carga, positivo ou negativo, polariza e acontece a atração ser maior que a repulsão. Tudo bem? Bom, hoje a gente fica por aqui.
vamos dar andamento aí uma série de exercícios na frente, mais propostas de sedimentação de conhecimento para você poder ver bem como é que tá o seu conhecimento em cima do que foi dado até então. Mas por hoje a gente fica por aqui, tá bom? Um abraço, tudo de bom.